Então vamos começar com mais uma live da nossa programação de 30 lives com a Babi. Estamos na nossa segunda semana, no nosso sexto encontro. E o propósito dessas lives é que eu pegue realmente na sua mão e te leve numa jornada para que você siga o passo a passo do yoga, para colocar o yoga na sua vida e superar essa ansiedade, superar as dores no seu corpo e trazer equilíbrio e autoconhecimento para a sua vida. E agora um momento mais do que nunca, né? Super propício para a gente embarcar nessa jornada. Para quem está chegando aqui hoje, o meu nome é Babi Rezende, eu sou instrutora de yoga e meditação. E hoje o nosso tema central, né? Toda segunda-feira a gente fala de algo relacionado com ansiedade. Então hoje no tema Yoga e Ansiedade a gente vai falar como se libertar dos seus medos através do yoga. E eu fiz um post um pouquinho antes aqui da gente entrar ao vivo. Eu não sei se vocês não viram o post ou se ficaram com medo de responder. Mas eu pedi lá para vocês falarem para mim quais são os medos de vocês. E eu queria que vocês fossem mandando já nos comentários para eu conhecer um pouquinho de vocês. Então vai me mandando aqui, vocês que estão entrando, que já chegaram, me manda aqui nos comentários quais são os seus medos, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Antes de tudo, para a gente começar a nossa conversa, a gente precisa entender, afinal de contas, o que é esse medo, né? E o medo, se a gente for olhar a raiz dele, que está diretamente relacionado com a ansiedade, a gente vai falar, o medo é o quê? É uma sensação de que algo possa vir a acontecer. Então, é sempre a sua sensação de que alguma coisa pode acontecer. Ou alguma coisa que você quer que aconteça e não aconteça, ou alguma coisa que você não quer que aconteça e aconteça. E quando a gente começa a inflar esse medo, o que acontece? A ansiedade bate na porta e nos consome para dentro. E a gente tem diversos medos. A gente tem medo de escuro, medo de altura, medo de pegar alguma doença, medo de perder alguém que a gente ama, medo de fazer a primeira prática de yoga, medo de praticar yoga sozinha em casa e se machucar, medo de começar um curso de yoga, né, para você aprender a praticar yoga em casa e não conseguir acompanhar por ser iniciante, sedentário, ou estar começando ou nunca ter praticado yoga. Então são vários os medos. E o que é o medo? Se a gente prestar atenção, o medo é uma interpretação que a gente cria da nossa mente, como se fosse um filme que gera uma emoção. Então vamos lá. Hoje é segunda, eu acho que muitos que estão aqui comigo assistiram alguma série, documentário, filme, provavelmente no final de semana. E a vida, ela é como se fosse um filme, tá? E o diretor, num filme, faz o quê? Ele começa a criar cenários e situações para gerar emoções em nós que estamos assistindo. Então, ontem, por exemplo, eu assisti um filme que eu chorei horrores. E por que eu chorei? No filme que eu chorei, o diretor fez o quê? Colocou uma cena de um pai com uma filha, uma música, uma situação. Então, ele montou todo um cenário para promover esse sentimento em mim de tristeza, para que eu chorasse. Se a gente vai ver um filme de suspense, o que o diretor faz? Coloca uma cena escura, coloca uma música de suspense e a gente fica com medo quando a gente está assistindo aquele filme. Então, por exemplo, uma menina entrando no quarto escuro e sem saber e às vezes achando que tem alguém lá, um filme de terror. Eu não gosto de filme de terror, mas tem gente que gosta. Então, a gente fica com medo assistindo o filme. E é a mesma coisa que nós mesmos fazemos com a gente próprio. Então, quando a gente começa a criar o medo dentro de nós, a gente está criando todo esse cenário e essa situação na nossa cabeça, como o diretor que cria toda essa situação no filme para a gente ter essa sensação. Então, o medo ele é gerado a partir de uma interpretação que a gente tem sobre a nossa vida. Só que o que acontece?
Eu estava ouvindo uma palestra do Sadhguru e ele fala: só 1% da nossa vida a gente tem 100% de controle. Os outros 99% acontecem acidentalmente. Então, o mundo que nós vivemos é um mundo de incerteza, ok? Eu acordo de manhã, você acordou hoje de manhã. Você não sabe o que vai acontecer no seu dia, então tudo pode acontecer, vamos dizer. A quarentena pode acabar hoje, como pode acabar daqui mais 30 dias. Você pode acordar, não sei, passando mal. Olha o medo que eu tô começando a colocar em vocês. Só de eu estar criando situações na sua mente. Então, tudo pode acontecer. Então, a gente vive num mundo de incertezas. Lá na época das cavernas, isso era muito importante, porque isso significava efetivamente a nossa sobrevivência. Então, se um homem das cavernas, por exemplo, fosse entrar numa caverna escura, a chance de ter um animal lá dentro que ia tirar a vida dele era muito alta. Agora, hoje, o que a gente tem medo? De entrar num quarto escuro. Qual que é a chance de entrar num quarto escuro a gente ter um animal, um leão que vai nos atacar e tirar a nossa vida? Não preciso nem falar, né? Então, hoje em dia não faz mais sentido esse medo da sobrevivência. Só que o medo passou a nos consumir de outra forma, dessas incertezas. Por quê? A gente quer ter o domínio do futuro, só que a gente não tem e a gente nunca vai ter. E a gente não é ensinado a dominar o nosso corpo e a nossa mente. Então, a gente aprende na escola, na faculdade, aprende o quê? Aprende matemática, aprende a construir uma casa, um apartamento, aprende a abrir o peito de alguém, fazer uma cirurgia, aprende a fazer contas mirabolosas, aprende várias coisas. Mas a gente não é ensinado a lidar com o nosso corpo e a nossa mente. E tudo que a gente está vivendo hoje, tudo que a gente está passando, se origina do fato da gente não ter essa habilidade de saber gerenciar o nosso corpo e a nossa mente. E tudo cai nessa incerteza, nesse medo da incerteza que gera a ansiedade e esse medo do futuro. Então, primeiro passo, por que o yoga, e aí a gente começa a entrar no yoga? Por que o yoga vai te ajudar a te libertar dos seus medos? Porque o yoga te ensina, através de técnicas, a criar essa habilidade de gerenciar o seu corpo e a sua mente para que você pare de gerar todos esses cenários e essas situações na sua cabeça e traga o medo, né? E esse medo, se a gente for olhar, de todos os medos que a gente tem, eles caem todos em um único medo, que é o medo de morrer. Então, o medo de perder alguém está ligado ao medo da morte. O medo de pegar uma doença está ligado ao medo da morte. O medo de altura está ligado ao medo da morte. O medo do escuro é de alguma coisa acontecer. Então, a morte, ela bate sempre na nossa porta. Só que o yoga tem uma visão muito diferente da morte. O yoga te traz muitas visões diferentes. Quando eu falo que vocês precisam entender mais o que significa o yoga além de uma aula, são todos esses conhecimentos que o yoga traz, né? O yoga nos mostra que nós somos uma alma, uma consciência que vai muito além do nosso corpo físico. Então esse já é um ensinamento muito forte que já diminui muito essa nossa necessidade de corporal, de física. Então, a gente começa a entender esse medo da morte de uma forma muito diferente. E qual é a melhor forma da gente acabar com o medo? Enfrentando o medo. Então, lembra lá uma situação quando você era criança. Quando a gente é criança, tudo é muito mais incerto, né? A gente passou por poucas coisas ainda na vida. E a gente tem muitos medos. E como que a gente vai ultrapassando esses medos quando a gente é criança? Enfrentando. Os pais nos ensinam isso. Então, vou dar um exemplo para vocês meu. Quando eu era pequenininha, eu acordava muitas vezes no meio da noite
E eu tinha uma sensação de que tinha um bicho, alguém debaixo da minha cama, no escuro. Então eu acordava apavorada e morria de medo. O que eu fazia? Eu contava até 3, saía correndo pra cama dos meus pais, batia lá, chorando, falava, pai, tô com medo do escuro, tem alguém embaixo da minha cama. Olha, tudo o quê? Fruto da imaginação. Então, se a gente pensar o comportamento que a gente tem quando a gente era criança, é exatamente o mesmo comportamento que a gente tem hoje, mas numa outra realidade, numa realidade adulta. E o que o meu pai fazia? Ele pegava na minha mão e falava, minha filha, vamos lá olhar. Acendia a luz e fazia eu olhar debaixo da minha cama e falava, tá vendo? Não tem nada debaixo da sua cama. Então eu tinha que ver com meus próprios olhos o quê? Enfrentando o meu medo. E assim, eu não tinha mais argumentos. Eu tava vendo ali que tava claro que tinha luz e não tinha nada embaixo da minha cama. E que era tudo fruto da minha mente, da minha imaginação. Então a gente só vai conseguir enfrentar os nossos medos, acabar com os nossos medos a partir do momento que a gente enfrenta. Então, se você tem medo de entrar num curso, por exemplo, de yoga e não conseguir acompanhar, a única forma de você acabar com esse medo é como? Entrando no curso e vendo se você consegue ou não. Se não conseguir, o que você vai fazer? Vai buscar soluções. E aí a gente entra em outra esfera do yoga, que é o quê? Acreditar em você. Você tem que acreditar que você pode, que você é capaz. Se você tem medo de altura, você precisa enfrentar isso. Você vai subir num prédio alto e vai olhar lá de baixo e ver que tá tudo bem. Se você tem medo do escuro, o que você vai fazer? Entra num quarto escuro, acende a luz. Então, pensa lá quando você era criança. E aí eu vou contar uma outra história para vocês do mundo do yoga. A gente tem lugares na Índia que chama ashrams. Ashram. Não só na Índia, né? Mas a gente tem ashram. O que é um ashram? É que tem o guru e tem os seus discípulos que estão lá aprendendo a prática do yoga com ele. Então tinha um homem que vivia no ashram e ele saía todo dia de manhã para caminhar, para fazer a meditação dele em meio à natureza. E aí era uma selva mesmo, uma floresta. Então ele ia, só que quando ele voltava, aparecia um monte de macacos e ele saía correndo de medo. De medo dos macacos. Um dia ele foi fazer a meditação dele e estava voltando correndo, porque os macacos começavam a pular nele e ele deu de cara com o guru dele. E o guru dele falou com ele, por que você tá correndo? Por que você não veio caminhando com calma, né? Apreciando o caminho, retomando o seu bem-estar da sua meditação? E aí ele falou assim, são os macacos, eles ficam pulando em cima de mim, eu tenho medo deles, o que eles vão fazer comigo? E aí o guru falou assim, pois então você vai voltar lá agora e vai olhar olho no olho de cada macaco que pular em você. Ele falou assim, não, eu tenho medo, e só que a gente faz o que o guru manda. Por quê? Se ele é o guru e é seu mestre, a gente confia nele. É a base para você ter um guru. E aí ele voltou e a partir do momento que ele começou a encarar os macacos olhos nos olhos, os macacos começaram a subir nas árvores. Então o macaco só queria tentar ele e a partir do momento que percebeu que na verdade ele estava despertando a confiança e a força dentro dele, os macacos passaram a temer ele e foram embora. Então, essa é uma outra analogia para a gente perceber que a gente só vai se livrar dos nossos medos a partir do momento que a gente os enfrenta. Acho que foi a Ana postou que eu vi lá nos comentários que ela tem medo de se arrepender de algo que não fez. Eu tinha esse medo. Quando você falou, eu super me identifiquei. Sabe como que eu fiz isso? Eu percebi que eu preferia fazer as coisas e mesmo se eu falasse assim, ok, não deu certo, eu preferia ter visto com meus próprios olhos, ter tido a certeza de que eu fiz, que eu tentei, do que me arrepender de não ter feito. Então, a partir do dia que eu decidi isso, eu falei, eu prefiro me arrepender de certa forma de fazer, mas ter ido lá, ter feito, do que ficar com uma dúvida de nunca saber.
Se você tem um medo de tomar a decisão e se arrepender, você nunca vai saber como seria se você tivesse feito. Então eu prefiro tomar as decisões, fazer, encarar, seja uma viagem, um curso, qualquer coisa nova, a primeira live que eu fiz, e falar assim, ok, eu fiz, deu certo, não deu certo, só que a experiência valeu. Mesmo se você não gostar de algo, mesmo se você, por exemplo, pede um prato no restaurante. Todas as vezes que eu vou no restaurante, eu nunca gosto de repetir. Eu gosto sempre de um prato diferente. E meu noivo falava comigo, por que você não pede o mesmo? Você já sabe que é bom? Eu falava assim, o mesmo eu já sei o gosto. Eu prefiro pedir um novo, eu tenho 50% de chance de gostar e 50% de não gostar. Então eu prefiro arriscar os 50% e ter a chance de experimentar algo novo, porque é aí que eu vou descobrir novos sabores e descobrir novas possibilidades, do que ficar nos 50% de não gostar no medo. Né? Na verdade, você perde 100%, porque você perde a chance de experimentar algo gostoso e a chance de experimentar algo que você não gosta, mas que você vai descobrir que você não gosta. Porque tanto as experiências positivas quanto as experiências negativas são importantes para a gente se descobrir. Então, tão válido saber o que a gente gosta é saber o que a gente não gosta. Isso nos ajuda muito no processo de autoconhecimento. Então, o que eu queria falar com vocês é o seguinte, a gente tem, basicamente, 3 pilares para a gente lidar com os medos através do yoga. O primeiro que eu falei com vocês é enfrentar. Então, a gente precisa listar todos os medos que a gente tem. Medo de gravar vídeo, medo de entrar numa live, medo de me expor, né? Porque o medo de gravar vídeo é o quê? O medo de se expor e de alguém falar assim, nossa, não gostei do jeito que ela falou, nossa, não gostei do cabelo dela. Então, medo, eu comecei por essa lista aí, medo de gravar vídeo, medo de altura eu tinha, então eu fui fazendo a minha lista. Então eu vou convidar vocês a fazerem a lista de vocês. Então, primeira coisa, vocês vão fazer a lista de vocês. E vocês vão começar a enfrentar medo por medo, um por um. Só assim você vai conseguir, né? Um primeiro passo do yoga, enfrentar os seus medos. Então, todo mundo que fala, eu tenho medo de praticar yoga, eu falo, faz a primeira aula. Não deu certo? Faz a segunda. Eu tenho medo de machucar em casa sozinha, praticando yoga em casa sozinha. Aí eu falo assim, você nem praticou, você já tá com medo de machucar. Se você for pensar assim, você tem medo de sair da cama. Olha até onde que isso leva. Porque se você sair da cama, você pode escorregar e se machucar. Então, se você deixar que o medo te domine, você limita a sua vida. Consequentemente, você limita as suas experiências e a sua felicidade. Então, o primeiro passo é enfrentar os seus medos. Como vocês vão lembrar do homem que foi lá e enfrentou os macacos. Olhou olho no olho. Por exemplo, quando eu era criança, que eu fui lá e olhei, acendi a luz e olhei debaixo da cama e vi que não tinha nada. Tá? O primeiro é enfrentar. Quando você encara os seus medos, o que você começa a fazer? Você começa a despertar a sua força interior. Então, quando você faz uma aula de yoga, você fala assim, nossa, eu consigo. Olha, eu consegui fazer aquela postura. Então, isso vai começar a te gerar força, e aí entra também o seu processo de autoconhecimento, para você enfrentar tudo que vem pela frente. Então, o primeiro é enfrentar. O segundo ensinamento é aceitar. A gente precisa começar a aceitar e acolher tudo o que acontece. E aceitar que tudo acontece para o bem. Eu já falei isso para vocês também. O dia que eu absorvi, isso minha mãe falava demais, só que mãe fala até um dia entra na nossa cabeça. O dia que ela falou assim, nada acontece à toa e eu absorvi isso, minha vida mudou completamente. Então, se você acredita e aceita que tudo na sua vida tem um propósito, você para de ter aquele desejo de controlar e aquele medo do que pode acontecer
que você não controla ou do que você quer que aconteça e você não controla. E daí o que acontece? A ansiedade passa a diminuir. Olha que maravilha. Então, você precisa começar a aceitar e tirar ensinamento de tudo que acontece. Então, se por acaso você tá em casa agora, né? Tudo bem, a gente tinha que estar passando por isso. Nada acontece à toa. E se você começar a buscar um ensinamento em tudo que acontece na sua vida fica mais leve, você começa a criar uma mente positiva e você começa a diminuir esse medo e dessa incerteza do futuro. Porque você acolhe e sabe que tudo que vier tem um propósito. E tudo que acontecer, você vai aprender com aquela experiência, ok? Então, primeiro, enfrentar. Segundo, aceitar. O terceiro é o quê? Acreditar e confiar. Então, o yoga ele não está relacionado com nenhuma religião. Mas o yoga acredita que existe uma força maior. E cada pessoa vai ter a sua força que acredita. Então, seja um Deus, seja algo do universo. Então, todo mundo, lá no fundo, sabe que existe uma força que é maior que nós, porque acontecem vários fatos na sua vida que são inexplicáveis. Então, você precisa acreditar que essa força que é maior, ela tá te olhando, ela tá colocando as coisas na sua vida por um porém. E aí, junta com a outra coisa que eu falei de aceitar o que acontece. Então, você não tem domínio sobre o que vai acontecer na sua vida. Qual que é a única coisa que você pode fazer? Confiar. Então, o oposto do medo é o quê? A confiança. É a fé. Tanto a confiança de algo maior, quanto a confiança em você, de que você pode, que você consegue. E quando você começa a praticar o yoga, você começa a ter avanços mentais, físicos, emocionais, psicológicos, corporais, que isso vai te dando essa autoconfiança que estava adormecida dentro de você. Minhas alunas um dia conquistaram uma postura e elas falaram: eu não acreditava que eu conseguia. A partir daquele dia que eu consegui, eu mostrei para mim que eu posso e surgiu uma força dentro de mim. Aquela força interior, aquela luzinha que estava ali apagada. Só que ela precisava de uma técnica, uma ferramenta que é o yoga, que foi lá e o quê? Acendeu aquela faísca. E aí, essa chama dentro de você começa a acender, e você cria uma autoconfiança, uma força que nada mais te abala. Foi o que eu falei com vocês que aconteceu comigo após anos de prática do yoga. É o cancelar o casamento, tudo bem, o que eu acredito que tem um porquê, que tinha que acontecer, confiei e tô pensando em tudo de bom que me ajudou e tudo de bom que eu colhi com isso. E confio que eu sou forte para passar por isso. E que tudo vai ficar bem, tudo vai passar. Por quê? Porque eu já passei por tanta coisa no yoga que eu não acreditava que seria possível. Eu não tinha, para vocês terem ideia, eu não tinha Instagram pessoal, porque eu não gostava das pessoas saberem onde que eu estava, eu não gostava das pessoas me verem, eu não postava foto minha. No máximo eu postava de algumas paisagens e eu tinha lá 5 amigas que me obrigaram a aceitar elas no Instagram, no perfil. Se elas assistirem essas lives, elas vão saber. E o que eu fiz? Eu falei assim, eu preciso levar o yoga para as pessoas. Eu confio que eu posso, que eu consigo. Eu criei um Instagram que hoje tem quase 30 mil seguidores e tô aqui falando ao vivo, simplesmente acreditando que eu tenho uma mensagem que eu vou passar para você hoje e que vai impactar e fazer diferença na sua vida de uma forma positiva. E isso tudo não é de um dia para a noite. Isso é com a prática regular. Todos os dias você vai plantando você vai regando uma sementinha e sua planta vai crescendo, vai crescendo. E aí você vai formando raízes. E suas raízes vão ficando fortes. E aquele vento que batia e te balançava quando você era só
uma folhinha levinha, agora bate e você continua lá firme, ó. Desloca um pouquinho, mas você continua firme, porque você vai criando raízes, você vai se fortalecendo. No yoga, a gente acredita, a gente tem um corpo de energia. E a gente tem vários centros de energias. Nesses centros de energia, a gente tem 7 centros que a gente acredita que são os principais centros de energia, que são chakras. Então, quem já está mais familiarizado aí, um dos chakras é o chakra básico, que ele fica logo aqui embaixo, na pontinha da nossa coluna vertebral. Esse chakra, que é o chakra básico, a gente fala que é o Muladhara Chakra, a gente fala que é o chakra que quando está em desequilíbrio, ele desperta o medo. Então, a gente tem técnicas específicas no yoga de meditação, de respiração, de contração de bandas, de posturas, para ajudar a retomar o equilíbrio desse seu centro de energia que desperta o medo. E qual que é o oposto quando você tá com esse centro de energia equilibrado? É a ação. Então, o oposto do medo, de você se retrair e de você não agir, é a ação, que é de enfrentar o medo que eu falei com vocês. Então, quais são as técnicas principais para a gente trabalhar agora técnicas, vamos dizer, práticas, que eu passei para vocês, ensinamentos do yoga para lidar e enfrentar o medo. Agora, no seu dia a dia, o que você vai praticar que vai te ajudar a enfrentar o medo? O primeiro é o pranayama. A gente tem uma conexão direta entre a nossa respiração e a nossa mente. Quando a gente aprende a dominar a nossa respiração, a gente aprende a dominar a nossa mente. Então, quando surge um ataque de pânico, que é o quê? Um medo, né? Um medo de morrer, um medo de que algo pode acontecer, a primeira coisa que você vai fazer é o quê? Lembrar da sua respiração. Então, você vai respirar fundo e soltar. Fazer isso durante 10 vezes. Você automaticamente já vai mandar uma mensagem de relaxamento para o seu cérebro e ele vai diminuir todo o seu sistema nervoso que está ativo no medo. E quando a gente pratica pranayama todos os dias, eu pratico todos os dias, o que você faz? Você lembra da balança que a gente falou na live do equilíbrio? Você vai estabelecendo o seu corpo de forma que ele fique firme para quando surgir qualquer situação que desperta medo em você, você já está muito mais estável e consegue lidar bem. Então, a prática do yoga, lembra também que a gente falou na live semana passada, ela é preventiva. Ela não só te ajuda a aliviar sintomas, então, aconteceu uma crise de pânico, o medo excessivo vem. Você vai respirar para te ajudar a acalmar. Só que a partir do momento que você está ali praticando pranayamas, que são os exercícios respiratórios todos os dias, primeiro que a chance de um ataque vir é muito menor, porque você já trabalhou o seu corpo e a sua mente. Segundo, que se ele vier, ele é mais brando, porque você tá com o seu corpo mais forte. Então, o pranayama te ajuda tanto no momento que ocorre algum ataque de medo, quanto na prevenção. Então, por exemplo, falar em público. Todos os filmes, técnicas que a gente vê de uma pessoa que fica muito nervosa quando vai falar em público, a mão começa a suar, e aí desperta as emoções, desperta várias sensações do nosso corpo. A mão começa a suar, pessoas gaguejam, a boca fica seca. Qual é a primeira coisa que a pessoa faz? Respirar fundo. Por quê? É ação imediata no seu sistema nervoso. Então, a respiração que a gente trabalha no yoga, ela é a primeira técnica que a gente atua para lidar com os nossos medos. A segunda técnica que a gente atua para lidar com os medos são os asanas, que são as posturas físicas. Existem posturas que são especificamente, ajudam especificamente com o medo. Eu já fiz um post aqui no feed, mas tem um tempo, de 5 posturas que te ajudam a lidar com seus medos.
O primeiro é o corvo, Kakasana, que a gente apoia os braços nos antebraços, olha, né, com o olhar à frente e tenta tirar os 2 pés do chão. Essa postura eu coloco para as minhas alunas praticarem bem, eu acho que na primeira semana de aula. Por quê? Elas precisam ali já tirar o bloqueio do medo de experimentar novas posturas. Não significa que elas vão conseguir ali, mas elas vão começar a treinar ali e a partir do momento que você vai treinando e você cai, você levanta, você cai, você levanta, você vai vendo que você é capaz, que você é mais forte que você pensa. E no dia que você consegue, você desperta uma ficha na sua cabeça de uma autoconfiança inexplicável. Então a postura do Kakasana é uma ótima postura para treinar o medo. A postura do golfinho e uma postura preparatória para invertida de cabeça para baixo também, que você leva a cabeça para baixo, também uma ótima postura para você trabalhar o medo. Todas as posturas em geral, né, que a gente trabalha alguma inversão do que é normal pra gente, por exemplo, ficar de cabeça para baixo, ela te ajuda a lidar com o medo. Porque você muda a sua perspectiva de olhar e você está indo contra algo natural do seu corpo. E quando você consegue ultrapassar isso, você percebe o quanto você é forte e é capaz. E aí tem outras posturas, né? Vocês podem procurar no feed aqui. Tem também, deixa eu ver mais algumas que eu trouxe. Tem também a roda, que é aquelas que a gente, quando é pequenininha, até a gente faz na aula de ginástica, a gente gira para trás e leva a cabeça para baixo. Então, a gente tá invertendo o normal do nosso corpo, que é a tendência de curvar, e tá abrindo e levando a cabeça para trás. É outra postura que trabalha o medo. Então, a gente tem posturas que trabalham o medo e a forma como a gente conduz o nosso corpo impacta diretamente na nossa mente. Existem vários estudos que comprovam isso. Então, a pessoa que está depressiva, e se você quer ficar depressiva, você cria esse cenário para você. Tava lendo, no livro que eu estava lendo hoje, estava falando isso. Então, se você começa a andar de ombro curvado, cabeça para baixo, semblante triste, o que isso vai despertar em você? Olha eu aqui. Tô ficando para baixo, desanimada. Agora, se eu estufo o peito, abro o peito, olho para cima, postura de vitória, vibrante, falando com vocês aqui com força, com propriedade, olha a diferença. Isso já manda uma mensagem no meu subconsciente falando o quê? Você consegue, Bárbara, vai lá, continua que vai firme. Tá todo mundo prestando atenção no que você tá falando. Você tá ajudando todo mundo aqui. Então, como a gente movimenta o nosso corpo, impacta diretamente na nossa mente. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente vai mandando recados para o nosso subconsciente através das posturas que a gente vai fazendo ao longo do dia. Então, por isso que a gente fazer uma prática de yoga vibrante de manhã, com força, com guerreiro 1, guerreiro 2, postura do corredor, isso você vai trazendo autoconfiança, conquistando essa força dentro de você e mandando seu recado para o seu subconsciente. E o terceiro técnica que nos ajuda muito no yoga é a própria meditação. Então, a gente pode fazer 2 tipos de meditação que nos ajudam a enfrentar o medo. Uma meditação de visualização ou uma meditação, por exemplo, de afirmações positivas. Então, uma meditação de visualização, o que você vai fazer? Você vai, e ao oposto, quando a gente está com medo, a gente não começa a criar vários cenários e imaginar várias coisas na nossa cabeça, igual eu imaginava o monstro embaixo da minha cama. Então, você vai trabalhar a visualização no outro sentido. Então, você vai visualizar aquilo que você tem medo, você vai se visualizar fazendo aquilo, conseguindo fazer aquilo. Então, se eu tenho medo de altura, por exemplo, eu vou visualizar que eu estou escalando uma montanha bem alta, estou escalando lá aqueles picos lá que o pessoal escala no Rio de Janeiro. E tô olhando lá para baixo e tô firme. E nada vai me acontecer porque eu tô firme e eu tô lá em cima. Então, você vai trabalhar visualizações
tá? Indo de oposto ao seu medo. Ou você pode trabalhar afirmações positivas. No mesmo sentido, indo contra os seus medos. Então, se eu tenho medo, por exemplo, de perder os meus pais, eu já tive muito esse medo. O que eu trabalho nas afirmações? Eles estão aqui comigo, eles estão comigo aqui hoje, eu entrego o meu amor, o meu carinho a eles estão saudáveis, eles são fortes e eles vão estar aqui comigo. Enquanto eles estiverem, eu vou dedicar todo o meu amor e carinho. Um dia, todos nós iremos deixar o corpo físico. Mas se a gente começa a pensar nisso, o que acontece? Você vive em função disso. Então, a gente traz afirmativas, trazendo ao momento presente e trazendo uma mente positiva em cima daquilo. Sempre nessa linha de que eu posso, eu consigo e tudo vai ficar bem, tudo vai passar. Então, eu convido vocês, na meditação que vocês estão fazendo, eu vou ver se eu faço algo específico em algumas das aulas pra gente, eu trago isso pra vocês. Eu trouxe isso um pouco na primeira aula que a gente fez na quarta-feira. Afirmações de que tudo bem o que a gente está passando. Então, comece a repetir isso para você. Tá tudo bem, tudo vai passar. Eu agradeço por ter uma casa, né, para me acolher nesse momento. Eu agradeço por estar ao lado de pessoas que eu amo. Eu agradeço por ter tantas pessoas, né, como a Babi, fazendo lives, me ajudando nesse momento. Olha o tanto de conteúdo que está sendo compartilhado gratuitamente para ajudar todo mundo na quarentena a passar por esse momento. Agradeço por ter uma internet, por ter todas essas ferramentas hoje em dia, por ter Instagram, Facebook, YouTube. Imagina se a gente fosse lá, tivesse passando por isso lá atrás. Sem internet, há 10 anos atrás. Então, traz essas afirmações positivas que elas vão te ajudar muito a ir contra esse medo, tá? Que é o que o yoga te traz. Então, resumindo a nossa live de hoje, que eu até, gente, ultrapassei 10 minutos do meu tempo, mas tudo bem, empolguei. O que você precisa fazer? Eu anotei aqui para eu não esquecer, que eu queria trazer para você. Substituir as suas preocupações por confiança. Então, ao invés de falar assim, não vou entrar no curso da Babi não, porque eu não vou conseguir acompanhar, ou porque eu não sei o dia de amanhã, se eu vou ter dinheiro, eu não sei como é que vão ser as coisas. Brincadeira, mas se você quer alguma coisa, ao invés de ficar colocando uma energia de medo, coloca uma energia que você consegue, que você vai buscar soluções, que você vai atrás do que você quer. Então, que você vai conseguir fazer a primeira aula. Se você não conseguir fazer uma postura hoje, que amanhã você vai praticar de novo e você vai fazer até conseguir. Então, muda as preocupações por confiança, ok? Confia que você consegue e a gente tem que falar isso pra gente mesmo. É igual quando a gente senta na cadeirinha da terapeuta. A gente tem que falar pra psicóloga pra gente se ouvir. Então, a mesma coisa aqui é um diálogo interno. Então, você tem que falar com você que você consegue, que você pode, toda vez que você perceber que vem esses sentimentos de medo. Você vai transformar o desespero em fé, em esperança. Então, ativa essa fé. Acredita que é algo que a gente precisa estar passando, que está fora dos nossos controles, mas que tem um porquê. Confia que a gente precisa estar passando por isso que a gente está passando. E entrega e confia que tudo vai ficar bem, tudo vai se resolver. E, por fim, abraça essa sua própria coragem. Todos nós temos uma coragem dentro de nós. Só que a gente precisa acreditar e despertar isso dentro de nós. E o meu propósito aqui com essas lives é trazer isso, buscar uma coisinha que eu falar que despertou vocês, pronto, foi o clique que estava precisando. Então, vocês vão usar a prática do yoga do dia a dia de vocês através das posturas, através das meditações, dos pranayamas e exercícios respiratórios para despertar todas essas emoções que vão contrapor o medo, ok? Falei demais. Vou ver agora os comentários aqui.
Vários corações, que bom. Gratidão pelas dicas. Obrigado pela live maravilhosa. Hashtag Telegram, Paula. Ah, Noelma, acho que eu era yoga e não sabia. Você está despertando algo de muito bom em mim. A Noelma é minha aluna, gente. E é isso mesmo, todos nós temos aí dentro. Tá escondido às vezes. Às vezes com uma teia de aranha que a gente precisa dar uma limpadinha, mas a gente precisa usar o yoga para ir lá e despertar, acordar essa coragem, essa confiança que tá escondidinha aí dentro. O que acontece? Eu li um texto uma vez que foi muito interessante. A gente vai, a partir do momento que a gente vai ficando adulta, a gente vai sendo podado. O tempo inteiro a gente é podado. Então a gente vai se retraindo e se diminuindo. Então, quando a gente vira adulta, a gente tem que nos redescobrir e fazer um trabalho de despertar essa confiança que a gente foi muitas vezes perdendo ao longo do tempo por várias situações que a gente foi passando na nossa vida. A prática pela manhã, então, melhor, antes de praticar qualquer outra atividade física, tipo corrida. Eu tenho respondido muito isso, né? Eu faço yoga antes ou depois de fazer a outra atividade que eu gosto, por exemplo, caminhar, musculação. Vai depender muito da sensação que você quer ter mesmo. Então, por exemplo, se você fizer a sua prática de manhã, assim que você acorda, antes de partir para a sua corrida, para a sua musculação, você vai despertar já tudo isso que eu falei para você entrar na sua caminhada, na sua corrida determinada, com disposição, com alongamento no corpo, bem-estar e tranquila. Se você fizer ela depois, o que vai acontecer? A corrida ela vai gerar adrenalina, ela vai te ativar, a musculação gera outros efeitos, e aí o yoga vai vir para te acalmar após a prática e despertar, né? Fechar com chave de ouro. Então, eu te sugiro fazer um teste, ver o que funciona melhor para você. Eu sempre recomendo, para mim, e pelo que eu tenho visto na maioria das pessoas, é acordar e fazer. Mesmo porque, o que eu vejo muito das minhas alunas? Quando você acorda e não faz, o seu dia começa a acontecer várias coisas, que é aquilo que eu falei, 99% acidentalmente a gente não controla. E aí você vai deixando para depois, e aí pronto, acabou o dia e você não fez. Então você vai criando, às vezes, desculpas, você nem tá percebendo, você vai se desviando ao longo da prática, ao longo do dia, com a sua mente te enganando, porque você não quer se enfrentar, você não quer sentar ali e se olhar. E aí acaba o dia e você não fez a sua prática. Aconteceu isso domingo com a minha mãe, era pra eu ter dado aula pra ela acordou depois de mim, então eu acordei e fiz a minha prática. Eu falei assim, mãe, a hora que você quiser fazer sua prática, você me chama que eu te dou aula. O que aconteceu? Foi passando, ela, vou caminhar, vou fazer isso, vou arrumar a casa, não sei o quê. E aí ela não fez a prática. Então, se a gente não acorda e faz, a gente tem muito mais chances, probabilidades e desculpas de não fazer, porque começa a acontecer várias coisas no dia que a gente não controla, do que quando a gente acorda e faz. É a primeira coisa. Como é uma prioridade, é a primeira coisa que você faz no seu dia. A Dela perguntou, tu acha que praticar ao acordar também influencia? Acho que eu falei, né? Acho que eu respondi. Márcia falou, está me ajudando muito sua live, que bom. Ah lá, graças ao Instagram, a Paula me encontrou. Miriam, estou precisando ter mais confiança que eu posso fazer certas coisas que preciso. Tenho medo de muitas coisas. Miriam, o que eu te recomendo é, pratique yoga. E eu vi isso em muitas mulheres, às vezes acaba que param de trabalhar quando tem filhos, ou começa a depender muito do marido, ou tem filhos e para de cuidar de si, né? Passa a se dedicar e acredita que é só cuidar dos filhos. Só que se você não cuida de você, você não fica bem para cuidar de mais ninguém. Lembra uma coisa que vocês não vão esquecer. Todo mundo que tá aqui na live, vocês vão levar isso pro resto da sua vida. Lembra da regra do avião. Como que é a regra do avião? Você coloca a máscara primeiro em quem? No seu filho que tá do seu lado ou em você?
Então, você precisa primeiro colocar a máscara em você, porque se você não fica bem, se você perde o ar ali, você não consegue ajudar a pessoa que está do seu lado. Então, a gente tem que retomar essa prioridade em cima da gente, o autocuidado. E só a gente é capaz de cuidar de nós mesmos. Então, a gente tem que se colocar como prioridade, porque colocando a gente como prioridade, a gente vai estar ajudando todas as pessoas e cuidando de todo mundo que está ao nosso redor. Porque se você não está bem, você impacta em todas as pessoas que você ama que está em seu redor. Então você vai praticar o yoga para você ficar bem, despertar sua confiança, sua coragem, para você passar isso para as outras pessoas. Lembra da máscara. Se eu não tivesse praticado yoga e tivesse essa força que eu tenho hoje, eu não poderia estar aqui passando isso para vocês. Então, lembra da máscara, coloca primeiro em você, prioridade. Meninas, eu passei demais do tempo. Adela, Babi, tu me fez pensar que às vezes em pequenas coisas são medos que temos e nem percebemos. Estou adorando a live. É isso mesmo, Adela, e a gente tem que tomar muito cuidado porque são medos às vezes pequenos que começam a crescer, impactar coisas que a gente nem sabia. Vou te dar um exemplo. Às vezes uma questão de autoestima vai impactar no seu medo de criar vídeo, de se expor, né, de certa forma, que ao impactar no seu medo de criar vídeo, você pode deixar de participar, por exemplo, de uma entrevista de emprego, que você pode deixar de conquistar uma vaga de emprego que ia transformar a sua vida e a sua carreira. Então, olha como são as coisas. Então, se a gente não trata lá na raiz essa força, essa autoconfiança e acaba com esses pequenos medozinhos, receios que começam a surgir, a gente limita a nossa vida para todo o crescimento que a gente poderia ter, para todo o nosso potencial. Ó, vou pegar só mais duas aqui. Sou feliz. Depois me manda o nome, porque tem os Instagrams que eu não tenho nome. Eu fiz minha primeira live de meditação guiada, morrendo de medo, mas as pessoas gostaram e estão pedindo outra. E estou com medo de fazer a próxima. Ó, vou dar uma dica pra vocês. Marca e se vira. É sempre assim, é o que mais funciona. A partir do momento que você se compromete, quando eu mando e-mail para vocês e falo assim, me responde ou escreve aqui embaixo no vídeo falando que você vai fazer. O que eu tô fazendo? Você se expor, marcando um compromisso com você mesma e comigo, por exemplo, porque depois que você marcou, para você dar para trás é muito mais difícil. Então, marca, por exemplo, compra e depois vê o que faz, marca e depois faz a live. Então, vai atrás dos seus sonhos. E depois a gente sempre dá um jeito. Ai, vamos lá. Último, nunca pensei em mim primeiro, aprendi. Margarete, exatamente. E muitas mães, viu, Margarete? Muitas mães se emocionam ao praticar as primeiras aulas de yoga porque elas percebem isso. Que elas deixaram de se olhar e se cuidar. Quantas vezes a gente se olha no espelho, se dá um abraço, se faz um carinho, cuida da gente, a gente está tão preocupado com o outro, mas a gente só vai conseguir cuidar do outro se a gente ficar bem. Shelly perguntou, como receber esses e-mails? É só se cadastrar na minha lista. Não sei se você está cadastrada na jornada de yoga para iniciantes, se você se cadastrar lá, automaticamente você recebe os meus e-mails. E entra no grupo do Telegram também, que eu mando tudo lá. E aí eu posso mandar lá como você se cadastra de outras formas. Bem, meninas, vou finalizando então, que eu já falei demais hoje. Mas agora eu tô com a aguinha. E lembrem-se de uma coisa, o medo é uma emoção muito perigosa e poderosa, que vai desencadear várias outras coisas, né? Crise de ansiedade, crise de pânico e por aí vai, até te paralisar. Então, vamos trabalhar os nossos medos a partir da prática do yoga para despertar esse autocuidado, essa autoconfiança e acreditar que nós podemos passar por tudo que vier, acreditar que tudo que acontece tem um motivo e que a gente é mais forte que a gente pensa, tá bom? Um beijinho
E amanhã tem mais. Então amanhã estamos aqui de novo ao vivo, às 7h30 da noite. Amanhã o nosso tema é dúvidas de iniciantes. Eu postei o tema, a nossa programação lá no feed. Então vai lá e olha o que teremos de conversa terça, quarta temos aula às 8 da manhã, quinta falaremos sobre corpo e mente e sexta falamos sobre yoga e meditação. E o tema dessa semana tá maravilhoso, todos os assuntos. A gente vai falar sobre o impacto do yoga e da meditação no nosso cérebro, as limitações que a gente acredita que a gente tem no nosso corpo e na nossa mente para praticar o yoga e mitos sobre o yoga. Então não percam, espero todas vocês comigo. E isso aí, todo mundo se inscreva no grupo do Telegram, é só clicar lá no meu link do perfil, clica lá, tem lá o grupo do Telegram, se inscrevam no YouTube que eu estou colocando todas as aulas, todas as lives e tem várias aulas novas lá que eu vou postar, então entra também no link da bio, tem todos os links lá, link do YouTube, link do Telegram, link da jornada de yoga para iniciantes, 7 dias, e fiquem comigo porque eu garanto que eu vou conseguir mudar, nem que seja um pouquinho de vocês nessa quarentena, para melhor. Um beijinho e ótima noite!